Olá para todos. Eu vou começar essa aula com uma revisão rápida da aula anterior. Isso aqui é uma função do segundo grau. O x a gente sabe que é a variável independente. Você pode dar o valor que você quiser, por isso que é independente. E o y é variável dependente, ou seja, depende do x. Esse aqui é o termo quadrático. Isso porque tem um x ao quadrado, né? Esse é o termo linear, porque eu tenho um x elevado a 1. Esse aqui é o termo constante. O A é o coeficiente do termo quadrático, o B é o coeficiente do termo linear. Então, esse A, B e C são constantes, são valores fixos, certo? O que pode variar aqui é o x, que você dá o valor que você quiser, certo? Exemplos. Isso aqui é uma função do segundo grau. Quem é o A? Menos 1, o número que multiplica o x2. Quem é o B? 2, o número que multiplica o x, que é o termo linear. Quem é o C? Não aparece, então é 0. Certo? Essa outra aqui, o A é 5, o B é o número que multiplica o x, menos 1, e o C é o termo constante, menos 3. Essa outra, o A é menos 3, o B, o termo linear não aparece, ó. Observe que não tem o x nessa aqui, ó. Então o B é 0, certo? O B é 0 e o C é 10, o termo constante, ok? Uma coisa que não pode faltar numa função do segundo grau é o termo quadrático. Isso aqui não pode faltar. Os outros dois podem aparecer ou não, né? Aqui não aparece o termo constante. Nessa outra aqui não aparece o termo linear, não aparece o B, certo? Mas o que não pode faltar é o termo quadrático, o termo com x2, ok? Outra coisa que a gente viu na aula anterior, que se o sinal do A é positivo, a minha parábola é voltada para cima. Assim, lembrando que o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Essa parábola pode estar para cima, pode estar para baixo. Depende do sinal do A. O A positivo, parábola virada para cima. A negativo, parábola virada para baixo. Você coloca a variável independente no eixo horizontal, o x, e a variável dependente, o y, no eixo vertical, certo? Exemplos. Essa aqui, ó, menos x2, essa função aqui do segundo grau. O A é negativo, menos 1. Parábola virada para baixo, certo? O A é menos 1. Essa aqui, essa outra, o A é mais 5. Parábola virada para cima, certo? Essa outra aqui, o A é menos 3, parábola virada para baixo, ok? Então, se a parábola está para cima ou está para baixo, depende do sinal desse A aqui. A positivo, parábola para cima. A negativo, parábola virada para baixo. Observe que a parábola seja para cima ou para baixo, você tem um eixo de simetria, uma linha em vermelho, ó, que divide seu gráfico em duas bandas iguais, certo? Então, esse aqui é o eixo de simetria, ok? Esses pontos extremos aqui a gente chama de vértices, certo? Se a parábola é virada para cima, esse ponto aqui é um mínimo. Mínimo por quê? O y vai diminuindo de tamanho, diminuindo, até atingir um mínimo. Tem um y mínimo. A partir daqui o y começa a crescer, certo? Então, se a parábola é virada para cima, eu tenho um ponto de mínimo, ok? Se a parábola é virada para baixo, eu tenho um ponto de máximo. Ou seja, o meu vértice é um ponto de máximo. Máximo porque o y cresce, até o y atingir um valor máximo. A partir daqui o y começa a decrescer, certo? Então pronto. Mínimo e máximo são os vértices da minha parábola. A coordenada horizontal do vértice, a gente viu também que era menos b sobre 2a. Lembrando que o b é o coeficiente do x e o a é o coeficiente do x2, certo? Aí você acha a coordenada x do vértice, ok? Outra coisa importante, quem é esse C? O termo constante. É o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical. O C, o termo constante, é o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical, certo? Se você colocar x igual a 0 aqui, o y dá C. Então a coordenada desse ponto aqui, ó, certo? O par ordenado é 0 e C. Por exemplo, essa aqui corta o eixo vertical no menos 3. O C é menos 3. Essa aqui corta o eixo vertical no mais 10. O C é mais 10, certo? Outra coisa importante a se lembrar é que a variável independente nem sempre é x. Às vezes é outra letra, um T, certo? Então é muito comum em problemas você ter no eixo horizontal, na variável independente, em vez de x, você ter um tempo. Tempo em segundos, tempo em minutos, em horas, né? E na variável dependente, em vez de y, você tem outra coisa qualquer, outra grandeza. Pode ser uma distância, por exemplo, né?
certo? Então nem sempre você vai ver x e y. No caso aqui é t e d, um tempo e uma distância. Mas aqui não deixa de ser uma função do segundo grau. Ó. Observe que tem um termo quadrático, ó, t elevado ao quadrado. O a é negativo, menos 2, isso quer dizer o quê? Parábola virada para baixo. Ok? Vamos continuar aqui. Agora vamos ao assunto dessa aula, que são as raízes de uma função do segundo grau. Aqui eu tenho a função do segundo grau, a forma genérica, certo? Aqui tem um gráfico de o gráfico aqui uma parábola para cima. Nesse caso aqui, se a parábola está para cima, eu já sei que esse A aqui é positivo. O que são as raízes? Raízes são os pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal, certo? Esses dois pontos aqui que eu coloquei aqui em verde são as raízes da minha função do segundo grau, certo? Pontos onde o gráfico da minha parábola, que é a minha parábola, né? O gráfico corta o eixo X, o eixo horizontal. Como é que você obtém esses dois pontos, essas raízes? Observe que as coordenadas desses pontos aqui, coordenada Y. Coordenada Y é 0, né? Y desse ponto é 0, a Y desse ponto é 0. Aí você vai lá na função do segundo grau, coloca Y igual a 0, ok? Essa função do segundo grau vai virar agora, ó, coloquei aqui em cima, ó, vai virar uma equação do segundo grau, ok? A minha função virou uma equação do segundo grau. Repetindo, eu peguei a minha função do segundo grau, coloquei y igual a 0, que vai ser justamente, vai me dar justamente esses dois pontos aqui, ó. São eles dois que é a coordenada y0, ó, certo? Y igual a 0. A minha função do segundo grau virou uma equação do segundo grau. Aí eu parto do pressuposto que você sabe resolver uma equação do segundo grau. Ó. Como é que faz? Tira o delta, né? Lembra? Delta, b ao quadrado, menos 4ac. Depois que encontrar o delta, você vai encontrar agora as raízes. Menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Lembrando, observe que as raízes são valores de x, ó. São valores da variável independente, certo? Então, usa a fórmulazinha aqui para encontrar as raízes. Elas podem existir ou não. Vai depender desse delta aqui, certo? Desse delta aqui. A gente vai já falar disso aqui, né? Observe que o meu gráfico aqui tem um eixo de simetria, em vermelho, que divide o gráfico em duas bandas iguais. E que passa pelo vértice, que nesse caso é um ponto de mínimo, certo? Coordenada x do vértice, como a gente já viu, é menos b sobre 2a, ok? Vamos para frente. Bora ver um exemplo de cálculo das raízes. Aqui eu tenho uma função do segundo grau, certo? Observe que tem o termo x2, né? O expoente maior que tem é o 2, né? Então é função do segundo grau. Quem é o a? Número que multiplica o x2, 1, que não aparece, então é mais 1, né? B, número que multiplica o x, menos 6. E o termo constante, o c, é mais 5. Então eu sei quem é o a, o b e o c. Eu sei que o gráfico dessa função é uma parábola. E onde essa parábola corta o eixo horizontal? Nas raízes. Basta que você faça o y igual a 0. Você vai achar os pontos onde a parábola corta o eixo horizontal. Nesses pontos o y é 0. Aí você faz aqui o y igual a 0. Aí você vai ter agora uma equação do segundo grau. Então isso aqui era uma função do segundo grau. Faço o y igual a 0, aí eu obtenho isso aqui, ó, uma equação do segundo grau. Como é que eu resolvo essa equação do segundo grau? Você vai, como a gente já viu, né? Você vai tirar o delta, b ao quadrado menos 4ac. O b, observe que o b é menos 6, troca o b por menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, o a é mais 1, ó, e o c é mais 5. Faço uma continha aqui, menos 6 ao quadrado, 36, né? 4 vezes 5, 20, 36 menos 20. Então, o delta é 16. Certo? Delta é 16. Quanto é a raiz de delta? Vou precisar dela. Raiz de 16. Quanto é a raiz de 16? 4. Então, a raiz de delta é 4, né? Agora, como é que eu acho as raízes? Essa fórmula aqui em vermelho, ó. Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Certo? Então, vai ficar... Cuidado aqui, ó. Menos b. Observe que o b é menos 6. Então, fica menos 6. O menos da fórmula e o menos do número, né? Menos 6. Mais ou menos raiz de delta, quanto é o delta? Raiz de delta, 4, né? Raiz de delta é 4, né? Certo? Sobre 2 vezes o a, lembrando que o a é 1. Aqui, então, eu tenho duas soluções possíveis, duas raízes possíveis. Uma com sinal mais, outra com sinal menos, ó. 6 mais 4 sobre 2, 5. 6 menos 4 sobre 2, 1. Então, mais ou menos, quer dizer que eu tenho duas raízes possíveis, 1 e 5. Observe, já adiantando as coisas, que se esse delta tivesse dado negativo,
Eu não tenho raiz de número negativo nos números reais. Ou seja, eu não teria raízes. Isso quer dizer, seu gráfico já não cortaria o eixo horizontal, certo? E quanto ao gráfico? Parábola virada para cima. Isso porque o A é positivo, ó, mais 1, certo? Se a parábola está para cima ou para baixo, não tem nada a ver com delta, né? A parábola está para cima porque o A é positivo. Ó. Número que multiplica o x2 é positivo, mais 1, parábola para cima. Raízes, eu achei aqui, ó, 1 e 5. Pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal. Corta aqui nesse verde aqui, no 1, e no x igual a 5, certo? Nesses dois pontos, o y, observe que o y é 0. É por isso que para encontrar eles, eu fui lá na função, coloquei o y igual a 0 e fiquei com a equação do segundo grau, ok? Repetindo o que eu acabei de dizer, observe que se o delta tivesse dado negativo, não tem raiz de número negativo nos números reais. Então você não teria raízes, certo? Ou seja, esse gráfico não cortaria o eixo horizontal. A parábola continuaria para cima, mas não cortaria o eixo horizontal, ok? Outra coisa aqui, ó, se observar o eixo de simetria, ó, divide o gráfico em duas bandas iguais, certo? Esse 3 aqui é a coordenada horizontal desse pontinho aqui, ó, do vértice. Coordenada x do vértice. Como é que você encontra esse 3? Usa aquela formulazinha que a gente já viu, menos b sobre 2a. Pegando o b menos 6 e o a mais 1. Então, para encontrar esse ponto, usa a fórmula menos b sobre 2a. Tem outra maneira de encontrar, nesse caso aqui. Você pode somar as duas raízes e dividir por 2. Ó. Some as duas raízes. 1 mais 5, 6. Divido por 2, 3. Então, outra maneira de encontrar a coordenada x do vértice. Soma as duas raízes e divido por 2. Coordenada y do vértice. Depois que achou a coordenada x, você vai lá na função, troca o x por 3. Ó. X igual a 3, troca o x por 3. Você vai obter esse y aqui menos 4. Certo? Essa é a coordenada y do vértice, que é o mínimo da minha função. Lembrando que o mínimo é um valor de y, né? Então o mínimo dela é menos 4. Tá? A função diminui até menos 4, y menos 4, depois volta a crescer, certo? Vamos para frente. Agora vamos ver nesse slide aqui a questão da existência ou não das raízes, certo? Aqui é a função do segundo grau, a formulazinha que você calcula o delta, e essa é a fórmula que você efetivamente vai usar para calcular as raízes. Lembrando que essas raízes vão ser os pontos onde a sua parábola corta o eixo horizontal, certo? Esses pontos vão existir ou não, vai depender desse delta aqui. Certo? Então, eu vou ter ou não raízes dependendo do sinal desse delta. Ok? Vamos ver 3 situações possíveis. A primeira é esse delta, é o delta positivo. Delta maior que 0. Se você colocar um delta positivo aqui, raiz de um número positivo ainda é um número real. Certo? Então, você vai ter duas raízes possíveis. Ó. Uma com sinal mais, outra com sinal menos. Repetindo, se o delta é positivo, eu vou ter duas raízes possíveis, porque raiz de um número positivo, certo? Ainda é um número real positivo, ok? Então eu vou ter duas raízes possíveis, ó, ou seja, o gráfico corta o eixo horizontal em 2 pontos possíveis. Ah, mas eu tenho duas parábolas aqui, uma para cima e outra para baixo. Isso não tem nada a ver com delta, depende do sinal do A. Ó. Se o A é positivo, parábola virada para cima. Se o A é negativo, parábola virada para baixo, certo? Então se a parábola está voltada para cima ou para baixo, não tem nada a ver com delta. Certo? Delta positivo me diz que eu vou ter duas raízes, ou seja, o gráfico corta o eixo horizontal em 2 pontos. Então, cortou em 2 pontos, eu sei que o delta é positivo, certo? Outra situação é quando você tem aqui, ó, o delta igual a 0. Se tu colocar delta 0 aqui, quanto é raiz de 0? 0. Então, essas duas soluções aqui viram uma só. Menos b mais raiz de 0 sobre 2a. Menos b menos raiz de 0 sobre 2a. Isso aqui dá quanto? Menos b sobre 2a. Isso aqui dá quanto? Menos b sobre 2a. Então, na verdade, é uma única raiz. É uma raiz só. Certo? Então, se eu colocar o delta igual a 0 aqui, essas duas raízes mais e menos viram uma raiz só. Porque raiz de 0 é 0. Então, fica só como menos b sobre 2a. Então, o meu gráfico corta o eixo horizontal em um único ponto. Eu só tenho uma raiz. Então, se o delta for 0... o gráfico corta o eixo horizontal em um único ponto. Eu só tenho uma raiz. Parábola para cima é porque o A é positivo. Não tem nada a ver com delta. Parábola para baixo é porque o A é negativo. Não tem nada a ver com delta. Certo?
Então, delta igual a zero, eu sei que o gráfico vai cortar o eixo horizontal em um único ponto. Eu só tenho uma raiz, certo? Outra situação é o delta negativo. Delta menor que zero. Aí a coisa complica aqui, ó, porque se você colocar delta aqui, número negativo, raiz de número negativo não é um número real, certo? Não existe raiz de número negativo nos números reais. Então, ó, você não vai ter nenhuma raiz possível. Ó. Fica menos b, mais ou menos, raiz de número negativo sobre 2a. Só que a raiz de número negativo não é um número real. Então, seu gráfico não vai cortar o eixo horizontal. Não existem raízes. Repetindo, se o delta é negativo, essa solução aqui não existe, certo? Não existem raízes. Isso quer dizer que, graficamente, que o seu gráfico não corta o eixo horizontal. Não existem raízes. Ah, mas aqui a parábola está para cima. Isso é porque o A deve ser positivo. Aqui a parábola está para baixo. É porque o A deve ser negativo. Não tem nada a ver com delta. Então, delta negativo, a parábola não corta o eixo horizontal. Não existem as raízes, certo? Então, sumário aqui, 3 possibilidades para o delta. Ele pode ser positivo, zero ou negativo. Se ele é positivo, o gráfico, quer seja para cima ou para baixo, corta o eixo em 2 pontos. Existem 2 raízes. Se ele é zero, só existe uma raiz. O gráfico só corta o eixo horizontal em um único ponto. Se ele é negativo, ele não corta o eixo horizontal em ponto nenhum. Que a parábola esteja para cima ou para baixo. Ok? Esse outro exemplo aqui. Aqui eu tenho 3 gráficos, 3 funções. Ó. O preto, que é essa função aqui em preto, ó, certo? A vermelha, que é essa função aqui em vermelho. E a verde, que é essa função aqui em verde. Ok? As 3 parábolas são viradas para cima. Isso porque o A das 3 ó, é 1. Coeficiente do x2 é 1. Portanto, é positivo. A maior que 0, A positivo, parábola virada para cima. É o caso das 3 aqui, certo? Vamos ver a preta aqui, que tem essa equação aqui em preto. Se você calcular o delta aqui, aí eu deixo como exercício, você vai ver que esse delta dá positivo, certo? Delta dá positivo. Calculando as raízes. O que é raiz de um número positivo? Ainda é um número positivo. Então, na preta aqui, você vai ter 2 raízes. Uma com sinal mais, outra com sinal menos, certo? Aí você deixa como exercício. Então, você vai encontrar as raízes 1 e 3, aqui em verde. Certo? Então a equação em preto tem 2 raízes, porque o delta é positivo. 1 e 3. A equação em vermelho, se você calcular o delta, você vai descobrir que dá 0. Quanto é raiz de 0? Raiz de 0 é 0. Então essa equação aqui lhe dá uma única raiz, certo? Menos b sobre 2a. Isso porque fica aqui mais ou menos raiz de 0, que é 0. Então você vai ter uma única raiz, menos b sobre 2a. Então a vermelha, que o delta dá 0, vai ter uma única raiz. Então o gráfico corta o eixo horizontal apenas num ponto, na equação em vermelho, certo? Agora em verde, equação em verde. Se você calcular o delta aqui, você vai ver que ele vai dar negativo. Quanto é raiz de número negativo? Não existe nos números reais, raiz de número negativo. Então a equação em vermelho, certo? A função em vermelho não vai ter nenhuma raiz, certo? Porque essa soma aqui não existe nos números reais. Isso quer dizer que ela não corta o eixo horizontal, em vermelho, certo? Então, a preta, delta positivo, 2 raízes. Vermelho, delta igual a 0, corta o eixo horizontal em um único ponto, uma única raiz. Verde, delta negativo, não tem raízes, ou seja, o gráfico verde não corta o eixo horizontal, certo? A parábola virada para cima, como eu disse, não tem nada a ver com delta, né? Certo? Com as raízes, certo? A parábola virada para cima é por causa do sinal dual. Que é o número que multiplica o x2, que é 1. A positivo, parábola virada para cima. Ok? Agora eu quero construir o gráfico da minha função do segundo grau. Eu quero construir o gráfico. Digamos que o delta seja positivo. Se calculou o delta, deu positivo. Né? Aí eu tenho 2 possibilidades. Parábola para cima, A positivo, parábola para baixo, A negativo. Né? Mas o delta positivo quer dizer que o gráfico vai cortar o eixo horizontal em 2 pontos. São 2 raízes. Né? Você calcula as raízes usando aquela formulazinha e constrói o gráfico fazendo a parábola passar em cima das raízes. Né? Repetindo, delta positivo, eu vou ter 2 raízes, certo? Que a parábola seja para cima, A positivo, ou a parábola para baixo, A negativo.
certo? Aí você constrói o gráfico passando a parábola em cima das raízes, ó, as duas raízes, ok? O eixo de simetria, aqui em vermelho, passa bem na metade do caminho entre as duas raízes, ó. O eixo de simetria divide a parábola em duas bandas iguais. Passa em cima do vértice, certo? Metade do caminho das duas raízes. Ou seja, você encontra esse eixo somando as duas raízes e dividindo por 2. Então pronto, é fácil construir a parábola se o delta for positivo. Quando eu tiver duas raízes, basta que eu faça a minha parábola passar pelas raízes, né? Nesse caso, o eixo de simetria fica bem definidozinho, certo? Lembrando que o eixo de simetria, ele sempre passa em cima do vértice, certo? Quer seja um mínimo a positivo ou um máximo a negativo, certo? Parábola para cima, A positivo. Parábola para baixo, A negativo. Ok? A outra situação, você calculou o delta e o delta deu igual a 0. Certo? Construiu o gráfico. O problema aqui é construir o gráfico. Você encontra a raiz, quando o delta é 0, só tem uma raiz, né? O A positivo, parábola virada para cima. A negativo, parábola virada para baixo. De qualquer maneira, é só uma raiz. Certo? A parábola só corta o eixo horizontal em um único ponto. Então você constrói uma parábola passando em cima desse ponto, certo? Quer seja para cima ou para baixo, construa a parábola passando em cima da raiz. É fácil construir o gráfico. Lembrando que o gráfico vai cortar o eixo vertical no ponto C, né? Certo? Corta o eixo vertical no ponto C. Pronto. Então se o delta for igual a 0, só tem uma raiz. Que a parábola esteja para cima ou para baixo. É fácil você construir o gráfico. Faz a parábola passar em cima dessa raiz. O eixo de simetria está passando em cima dessa raiz, certo? Que coincide, essa raiz coincide com o vértice da minha parábola. Essa é a situação do delta igual a 0, certo? Mas tem uma outra situação, é quando o delta dá negativo, certo? Aí você não tem raízes reais. A parábola não corta o eixo horizontal, certo? Então como é que eu construo o gráfico? Porque esse eixo de simetria, ele pode estar mais para a esquerda, ele pode estar mais para a direita, pode estar mais para baixo, mais para cima. Ou seja, como eu localizo a posição da minha parábola se eu não tenho as raízes para poder fazer a parábola passar por ela? Então, nesse caso aqui, eu não tenho raízes, delta negativo. A minha parábola pode estar muito bem mais para a esquerda, então, observe o eixo de simetria mais para a esquerda, ou a parábola pode estar mais para a direita. O vértice pode estar mais para baixo, pode estar mais para cima. Certo? Esses dois casos aqui você tem o A positivo, né? Parábola virada para cima. Aqui o A negativo, parábola virada para baixo, né? Então, aqui para você poder construir o gráfico, você precisa localizar a posição do vértice. Você vai localizar a posição da coordenada horizontal do vértice. Como é que é a formulazinha? X do vértice menos B sobre 2A, certo? E localiza a coordenada Y do vértice, ou seja, eu localizo o vértice. Sabendo onde é o vértice, eu sei onde é o eixo de simetria, né? Lembrando que o eixo de simetria passa em cima do vértice, ok? Então, se o delta for negativo, a parábola não cortar o eixo horizontal, para construir o gráfico, você precisa localizar esse vértice aqui, essas bolinhas que eu coloquei aqui em laranja, certo? Ou seja, achar a coordenada horizontal do vértice, usando menos B sobre 2A, e achar a coordenada Y do vértice, certo? Na parábola para baixo, aqui o A é negativo. Como é que eu construo essa parábola se ela não corta o eixo horizontal? Eu localizo a coordenada X do vértice e a coordenada Y do vértice. Ok? Então por hoje é só e a gente continua na outra aula.